Fala, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. E neste canal, juntamente com meu amigo Sandro Burgos, estamos aqui para trazer uma análise fantástica sobre o Cartola do Mundial e do Brasileirão. E neste vídeo a gente vai trazer a análise das quartas de finais, mostrando o que deu certo, o que deu errado, qual foi a principal estratégia que funcionou, de onde vieram a maioria dos scouts, o que funcionou com base estratégia, o que não funcionou. E, claro, já uma prévia dessa semifinal, trazendo a nossa base da rodada, scouts, dicas e muito conteúdo para vocês. Se liga só no vídeo após a vinheta. Antes de começarmos, quero pedir para você que está aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações também para o YouTube encaminhar todo o nosso conteúdo para vocês e você estar aqui sempre presente e atualizado com os vídeos e lives aqui do canal, tá? Bom, trazendo aqui a nossa análise dessa rodada para a gente entender o que funcionou das quartas, e essa análise ela é muito importante que a gente faz projetando a próxima rodada, no caso, as semifinais. Aqui eu vou trazer os 3 times que mais geraram scouts dentro dos classificados, que foi o Paris Saint-Germain com 98,42 pontos. Falamos sobre isso aqui no canal, que o Paris Saint-Germain era o melhor time para se escalar e foi o único time que a gente falou que podia acontecer de ter saldo de gol, mesmo sendo um Bayern de Munique do outro lado, funcionou. O Paris Saint-Germain venceu com saldo de gol e todos os outros jogos tiveram mais marcos, a gente havia sinalizado isso aqui. Segundo time que mais pontuou foi o Real Madrid, com 74 pontos, né? Marcou 3 gols na partida. Teve ali alguns jogadores com média básica, que a gente vai trazer aqui. E o terceiro foi o Chelsea, com 51 pontos. O outro classificado foi o Fluminense, teve 46 pontos. O Chelsea acabou fazendo um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, depois caiu um pouco o rendimento, mas conseguiu se classificar, porque é um time melhor que o Palmeiras, está merecidamente nas quartas de finais, tá? Aqui a gente vai trazer agora os maiores pontuadores de cada time que está classificado para as quartas de finais. Começando com o Paris Saint-Germain, o jogador que mais pontuou do Paris Saint-Germain foi o goleiro Donnarumma. Aparentemente, Donnarumma passou a gerar mais e mais defesas nesse Mundial, principalmente quando enfrentou um adversário que finalizava muito, que atacava bastante, que foi o Bayern de Munique. O Donnarumma fez 6 defesas, 7,80 só de defesa e ainda sofreu 2 faltas. Junto com o saldo de gol, fez 13,80 e foi o maior pontuador do PSG. O outro que mais pontuou foi o Dembélé. Dembélé que fez gol, teve finalização na trave, finalização para fora, fez 11,80, mesmo não jogando tantos minutos assim, entrando num contexto onde o PSG estava com -1, depois com -2, e ainda assim ele gerou a finalização na trave e fez o gol logo na sequência. Dembélé, que se for titular, a gente vai falar sobre isso, é uma peça muito importante para essas semifinais, tá? E o outro jogador é o mito desse cartola do Mundial, o Hakimi. Hakimi fez 10,70, não teve média básica nesse jogo, não gerou desarmes, o que é algo inédito para ele, mas teve assistência, teve o saldo de gol e sofreu 2 faltas, fez 10 pontos, foi o terceiro jogador do PSG que mais pontuou. O Hakimi, a gente sempre fala, se tiver cartoletas, priorize. Sempre priorize o Hakimi, porque é um mito nesse cartola do Mundial. Maiores pontuadores do Real Madrid agora, Arda Güler, olha só, escalamos em alguns times aqui do canal e o Arda Güler mostrou que realmente veio para ser titular desse Real Madrid. Deu 2 assistências e ainda teve 3 desarmes e 2 finalizações para fora. Fez 16,10 com 2 assistências. 2 assistências fantásticas para o Gonzalo e depois para o Mbappé. Jogador muito interessante desse time do Xabi Alonso. Joga ali um pouco mais recuado, mas sempre aparece ali próximo à área para gerar passe decisivo e cruzamentos. Jogador que pode bem também nessa rodada e foi muito bem contra a equipe do Borussia Dortmund. O Gonzalo Garcia tá brigando aí para ser o craque do Mundial de Clubes. São 4 gols e 1 assistência em 5 jogos. Participou em gols em todos os jogos do Real Madrid. Fez 11 pontos e 20, 2 desarmes, bom para centroavante. Fez o gol e também teve falta sofrida. E o Mbappé, que entrou no segundo tempo, fez o golaço de voleio dele, teve uma ofensiva defendida, mas acabou cometendo falta e também sofrendo cartão amarelo. Foi o terceiro jogador do Real Madrid que mais pontuou, 7,90 também foi a pontuação do Fran Garcia, lateral que era o mais escalado. A gente escalou nossos times também e acabou mitando essa rodada do Real Madrid, beleza? Agora, o terceiro classificado para as semis, o Chelsea. Aqui já não tem pontuações tão altas assim. O Palmer foi o maior pontuador do Chelsea no jogo, com 10,10 pontos. Segundo, Andrés Santos,
que entrou no lugar do Moisés Caicedo, que deve voltar ao time titular contra a equipe do Fluminense, mas o Andrei que fez 5,90 pontos, quase 6 de média básica, com 4 desarmes, sofrendo falta também. E o Enzo Fernandes, que a gente sempre traz aqui, que é um bom jogador, fez 5,70 pontos com desarme, finalização defendida, 2 finalizações para fora, falta sofrida, cometeu 2 faltas, mas também entregou ali uma média básica interessante de 5,70 pontos. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Enzo Fernandes e Palmer também podem ser 2 jogadores muito bons para essa rodada das semifinais, beleza? Para fechar, não menos importante, Fluminense, que teve um pontuador, o Hércules, que entrou no segundo tempo e tá jogando muito, né? Tem sido ali esse elemento surpresa do Fluminense no segundo tempo. Deve ser o titular, porque o Martinelli tá suspenso, fez gol, teve 2 desarmes, inclusive antes do gol ele desarma também, falta sofrida. Depois o Martinelli, que não entregou média básica dessa vez, fez o gol, ainda fez 7,70 pontos com gol. E o Gabriel Fuentes, ele e o Samuel Xavier, ambos fizeram 6,70 pontos com saldo de gol, com desarme, falta sofrida e falta cometida. Os 2 laterais do Fluminense participando de gols contra a equipe do Al Hilal, que teve jogadores que pontuaram, mas que a gente não traz aqui, porque já foram eliminados, como o Marlon Leonardo fez 9,50, o Colibali fez 9,90, foram os 2 maiores pontuadores do Al Hilal. Trazendo agora os 3 goleiros que mais pontuaram para essa quarta de final e, óbvio, dos que passaram para as semis. O primeiro, do Donnarumma, que a gente trouxe, com 13,80 pontos, sendo uma surpresa aí, muita gente esperava até que o Bayern fosse tomar gol, a gente alertou sobre isso aqui. O Fábio e o Courtois, que já foram goleiros que acabaram tomando gol, não foram tão bem assim, mas para mostrar que realmente tem sido difícil acertar em goleiro, por isso que muita gente está utilizando a estratégia de abdicar do goleiro para investir nos jogadores de linha, e muita gente está dando certo. Eu fiz isso 2 vezes e acabei indo muito bem nessa estratégia. O Fábio fez 2,90 e o Courtois fez 1,90, beleza? Dê seu like, se inscreva no canal. Aqui está agora os top 3 laterais que mais pontuaram nessas quartas de finais. O Hakimi com 10,70, como a gente trouxe, sem média básica, mas participando de gol novamente. O Nuno Mendes, que entregou dessa vez mais de média básica que o Hakimi. Claro, enfrentou o Olise, que era um ponta de muito enfrentamento. O Nuno, que também é uma peça interessante para essa rodada. Tem aí 3 desarmes, 3 faltas sofridas, cometeu apenas uma falta. E o Fran Garcia, que fez o seu gol também contra o Real Madrid. Outro que não entregou a média básica, mas nesse estilo de jogo do Xabi Alonso com os alas bem avançados, o Fran Garcia pisa toda na hora da área. Poderia ter dado assistência também para o Gonzalo Garcia, que acabou furando, fez um bom jogo. Agora, os 3 zagueiros que mais pontuaram, e também não foi uma rodada tão boa assim para zagueiros que passaram para as semifinais. O Pátio, que foi expulso, foi o zagueiro, dentre os 4 classificados, que mais pontuou, com 6,70. Ele que, se não fosse expulso, ia imitar, né? Ia fazer 10,70, acabou sendo expulso, infelizmente. Chalobah, que deu assistência do Chelsea, também 5,80, zagueiro construtor, conduz bastante. Lucas Beraldo também, esse só com saldo de gol, ele foi o terceiro que mais pontuou dos que classificaram. O Beraldo, esse, que vai ser titular, tá? Vai ser titular, já que o Pátio foi expulso e Beraldo é o substituto imediato. A zaga deve ser brasileira, Marquinhos e Beraldo, beleza? Aqui agora a gente vai trazer 3 jogadores que imitaram com média básica nessas quartas, para a gente ficar de olho nessa sequência semifinal e potencial final também. Paulo, o Arda Güler, sim, Arda Güler, porque se a gente tirar as 2 assistências do Arda Güler, ele ainda faria 6,10 pontos de média básica. Então aqui a gente trouxe 3 que foram bem com média básica. O Arda Güler, tirando a assistência, ainda teria ido bem, por isso que a gente coloca aqui. E os outros 2 são os do Chelsea. O Andrei Santos fez quase 6 e o Enzo também fez 4,6. Os 2 com muita média básica, jogadores que são volantes, mas que pisam na área. O Andrei, muito forte fisicamente, desarma bastante. O Enzo Fernandes é um craque de bola, dispensa comentários, tá? Agora a gente vai trazer as maiores decepções dessas quartas de finais também. Não podemos deixar de fora. O Vini Júnior, do Real Madrid, foi aí uma grande decepção dessa rodada. Acabou não ajudando, né? Foi o segundo jogador mais escalado e fez 3,10 pontos. Se deu bem quem colocou reserva de luxo bom, como o Gonzalo Garcia, com o Marcos Leonardo, ou o Doué, que fez 7 pontos. Né? Não tão muito, mas conseguiu fazer mais que o Vini Júnior, que não está definindo tão bem assim as jogadas, fez 3,10 pontos. O Kvaratskhelia também foi uma decepção. Mais uma vez, o Kvaratskhelia se esperava um jogo mais incisivo dele, mais decisivo. Ele acabou fazendo 3,70 pontos apenas. Ele gera muitos scouts, né? Mas não está conseguindo furar essa bolha ali para fazer até uma média básica interessante e ser decisivo. E o terceiro foi o Russell, né? Um dos zagueiros mais escalados. Muita gente foi na zaga do Real Madrid, pesando bastante. Falou que talvez não seria uma boa investida, embora os laterais tenham ido bem.
O Fran Garcia fez 7 pontos, o Haaland fez 5, deu assistência para o gol, inclusive, do próprio Fran Garcia, e o Rusen fez menos 1,70, foi expulso numa jogada, né, sem necessidade alguma e acabou aí negativando menos 1,70. Foram as maiores decepções dessa rodada, beleza? Agora a gente vai trazer a nossa prévia para essas semifinais do Cartola do Mundial, mostrando, obviamente, primeiro para vocês os confrontos dessas semifinais, todo o chaveamento desde as oitavas até as semis, e posterior vamos trazer das finais também. Chelsea e Fluminense, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Falando agora um pouco sobre Chelsea e Fluminense, é um confronto onde o Chelsea tem um favoritismo considerado contra a equipe do Fluminense. Os dois jogos, tudo pode acontecer, mas se a gente for falar de leve favoritismo, tem do Chelsea e tem do Paris Saint-Germain. O Chelsea tem até possibilidade de saldo de gol, de segurar ali, de repente, saldo de gol, quem sabe, por que não, mas de gerar muitos scouts do meio, do ataque também. A gente acha que o Chelsea vai passar e vai fazer mais de um gol. Tem que ver se o Fluminense faz ou não, mas o Chelsea aqui é uma boa peça para se investir nessa semifinal do Cartola. A outra, Paris Saint-Germain e Real Madrid, aqui um confronto bem aberto, tá, gente? Aqui vai ser jogo de muitos gols, eu diria, com muito ataque. Xabi Alonso tem um jogo bem propositivo, assim como o Luiz Henrique também tem um jogo muito ofensivo. Os dois times têm ótimas transições ofensivas e ótimas transições defensivas, então vai ser um jogo com muita movimentação, com muito ataque. Então dá para se investir também jogadores do PSG e jogadores do Real Madrid, porque a gente acredita que vai ser jogo de mais gols. O Chelsea não, o Chelsea a gente imagina que vai ser um jogo onde o Chelsea deve passar, não vou duvidar do Fluminense, é um time brasileiro, tá nas semifinais com mérito e pode sim eliminar o Chelsea, tem totais condições, mas nessa análise prévia, a gente acredita que o Chelsea também dá para se investir, porque tem ali a possibilidade melhor de pontuar, pode dobrar ali a defesa, colocar um goleiro, um zagueiro, um lateral, né, dois ou no máximo 3 jogadores, mas é a nossa análise aqui desses dois confrontos, beleza? Agora a gente vai trazer a nossa base, nossa escalação, numa base de 5 a 6 jogadores, lembrando que ainda vai sair na segunda-feira, meio-dia também, as dicas finais, onde a gente vai trazer top média básica, dicas exclusivas, a melhor estratégia para mitar e os nossos times fechados para vocês. Lembrando ainda que na terça às 13 horas tem a live de fechamento, onde vamos interagir com vocês, tirar dúvidas e tudo mais, beleza? Bom, aqui está primeiro o top 5 jogadores mais escalados até o presente momento, que é o Chalobah do Chelsea, né, o zagueiro que deu assistência, é o zagueiro mais barato, com apenas 8 cartoletas, vai estar na nossa base, evidentemente. Pedro Neto do Chelsea, Doué do PSG, que enfim desencantou, escalamos o Doué até limitar, Robert Sanches, o goleiro, e o Gonzalo Garcia, que como eu trouxe, está brigando aí para ser um dos melhores jogadores deste Mundial, são top 5 jogadores mais escalados. E aqui a nossa base, que é composta pelo Chalobah e Renato Sanches. A gente acredita que a Nações vai gerar ali defesas do Cano, do John Arias, do Hércules, que deve ser titular, está finalizando bastante. E o Chalobah é o zagueiro que é construtor, pode aparecer ali na fase ofensiva. O Coelho não vai jogar porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Deve ser o Chalobah, o Badia Charlie também pode ser uma ótima opção. Mas a gente vai com esses dois jogadores até por custo-benefício para poder investir em outras posições. Uma delas é o Hakimi, que não dá para abrir mão. Está na nossa base, é um ala que tem muito jogo. Nos últimos 3 jogos, ele tem 2 gols e 1 assistência. Em cada jogo dos últimos 3, ele participou de gols. E ainda entrega a média básica. Não foi assim nas últimas rodadas, mas é um jogador que não dá para ficar de fora. O meia, Palmer também. Jogador que tem um confronto ali com o Fluminense, o Freitas, seu Martinelli. O Palmer foi muito bem contra a equipe do Palmeiras. Também é um jogador para se ficar de olho que vai estar na nossa base. Aqui o ataque de jogadores que ainda não estão prováveis, mas que a gente imagina que vai jogar. Vamos ficar, óbvio, evidente, ligado nas informações, porque essa rodada a gente só vai ter a escalação do Fluminense contra o Chelsea. Real Madrid e PSG será no dia seguinte. Não vamos ter a escalação, infelizmente. Mas a gente vai ficar aqui ligado, evidentemente, para poder trazer as maiores informações para você nas dicas finais e na live. Mas, por enquanto, não tem como não deixar de fora o Mbappé e o Dembélé. É um jogo muito aberto, que os dois jogadores que são os craques de ambos os times. Claro, o Real Madrid também tem o Vinícius Júnior, mas o Mbappé e o Dembélé são craques, né, de bola. São jogadores que foram bem entrando no segundo tempo e que podem ter minutagem ainda maior. Claro, se não for o Mbappé não jogar, pode ser aqui o Gonzalo Garcia, que está muito bem. Se o Dembélé não jogar, a gente coloca aqui o Doué. Então entenda Mbappé e Doué, ou melhor, Mbappé e Dembélé, ou Gonzalo Garcia e Doué, jogadores que vão estar com certeza na nossa base para a gente poder trazer aqui sempre para vocês a melhor escalação e as melhores dicas, tá, galera? Esse aqui foi
o nosso primeiro vídeo, tá? Primeiro vídeo a gente vai trazer todas essas questões. E, claro, não posso deixar também de falar nesse momento do nosso plano de sócio. Quem quiser ser um colaborador aqui do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, entre agora em contato com o número 11 9 30 23 5520 por apenas R$50 no Pix. Você tem acesso ao nosso plano de sócios com todos esses componentes que a gente traz aqui, análise dos times do Brasileirão, análise de jogadores, uma análise bem tática que a gente traz aqui para se diferenciar no nosso canal. Tem conteúdos aqui também por apenas R$13,99. Você pode ser membro aqui do canal também, subindo aí no botão acima do like. Você vira membro por R$3,99 ou R$7,99 e tem acesso a conteúdos exclusivos. O Brasileirão volta e a gente volta com tudo também no Brasileirão para trazer mais e mais conteúdos para você, tá? Tamo junto, galera. Agradecendo aqui mais uma vez a audiência de vocês. Vamos que vamos em busca dessa mitada nas semifinais. Colhem aqui com a gente, deixa o like, se inscreva no canal e, como eu sempre gosto de fazer desde já, no domingo, já estamos tendo esse vídeo aqui no domingo. E não posso deixar. Vamos em busca dela, em busca da mitada. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!